Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, nós iremos tratar de um assunto que a gente vem tratando já nos últimos programas, que é a situação dos professores e professoras em readaptação funcional. Thalita vai explicar um pouco para a gente o que é a readaptação funcional e, na sequência, nós iremos escutar duas professoras que estão nessa situação e como elas estão se sentindo nesse momento. Pessoal, é preciso lembrar que o que significa a readaptação funcional? Ela existe para proteger o servidor que, por uma condição de saúde, não pode continuar desempenhando todas as atribuições anteriores, mas permanece capaz de exercer outras atividades compatíveis com a função docente e com o trabalho pedagógico realizado na escola. E existe um ponto que a prefeitura tenta apagar. Em muitos casos, esse adoecimento não surgiu fora da escola. Ele foi produzido ou agravado no próprio ambiente de trabalho. A sobrecarga, a falta de profissionais, as turmas cheias, o ruído constante, a violência, o assédio, as cobranças excessivas, a ausência de condições ergonômicas e o desgaste emocional fazem parte da realidade da nossa rede. Os trabalhadores adoecem tentando sustentar uma escola precarizada pela própria administração. Por isso, é tão perverso que a prefeitura primeiro mantenha condições de trabalho que adoeçam e depois trate o trabalhador adoecido como um problema a ser retirado da escola. A readaptação não é castigo, ela não é uma incapacidade absoluta e não pode servir como forma de isolamento, invisibilização e desgaste profissional. Muitos desses trabalhadores já exerciam funções presenciais construídas com as direções e compatíveis com seus laudos. Acompanhavam estudantes, desenvolviam projetos, organizavam bibliotecas e materiais, colaboravam com as equipes pedagógicas e contribuíam diariamente para o funcionamento das escolas. Retirar essas pessoas de forma genérica, sem nova avaliação individual e sem considerar as funções já exercidas, também prejudica as escolas. Isso acontece justamente quando a rede enfrenta falta de profissionais, sobrecarga das equipes e dificuldade para garantir o atendimento aos estudantes. Ainda há uma dimensão humana muito séria. Depois de enfrentarem processos de adoecimento e longos percursos de avaliação médica, esses trabalhadores são colocados novamente em situação de insegurança, constrangimento e medo sobre o seu futuro profissional. A própria medida administrativa pode agravar quadros de saúde já fragilizados. A Prefeitura de Belo Horizonte precisa reconhecer que a política de saúde do trabalhador não pode começar apenas depois do adoecimento. É necessário prevenir, investigar as causas relacionadas ao trabalho e transformar as condições que estão adoecendo a categoria. Também precisa suspender medidas genéricas, respeitar cada laudo, analisar individualmente as situações e garantir funções dignas, definidas e compatíveis com a capacidade laboral de cada profissional. Defender os readaptados é defender a saúde, dignidade e direitos trabalhistas, mas é também exigir que a prefeitura assuma sua responsabilidade pelas condições existentes nas escolas. Quem adoece trabalhando pela educação pública não pode ser tratado como descartável pela mesma gestão que contribuiu para produzir esse adoecimento. Meu nome é Meire, eu sou professora municipal em readaptação funcional e no último dia 20 de julho eu fui novamente avaliada pela voz e foram renovado meu laudo de voz. E no dia 21 recebi um e-mail da prefeitura falando que a gente deveria ficar em casa porque seria avaliada a situação dos readaptados. E isso gerou uma ansiedade muito grande. E eu acredito que não só em mim, mas em todos os readaptados, nas nossas famílias, a gente não sabe o que nos espera pela prefeitura. E estamos agora recebendo um novo e-mail falando que a gente vai ficar em casa, mas em teletrabalho. E disseram pra gente somente isso. Teletrabalho, não disseram qual função que a gente vai exercer, o que a gente vai fazer de casa para ajudar a escola. E aí, essa ansiedade tem deixado-nos muito incomodados, muito tristes e muito angustiados, sem saber qual será nosso próximo passo, nossa próxima situação diante da escola, diante do nosso trabalho. Porque somos professores, nós queremos estar na escola, mas a gente quer estar na escola bem, com saúde, e não com essa ansiedade e essa angústia. E aí a gente pede que, a solidariedade das pessoas que estão próximas da gente e da prefeitura,
que resolva essa situação o mais rápido possível, que a gente possa fazer o nosso trabalho e fazer bem feito. Meu nome é Vanessa, eu sou professora da rede há 24 anos, eu estou em readaptação funcional há 12 anos e eu estou em assessoramento pedagógico. E a chegada desse meio desestruturou toda a cabeça, né? Agravou alguns sintomas, né? Que o meu quadro é depressivo, porque eu sou funcional, eu sei da minha utilidade na escola, do que eu faço para ajudar as professoras e as crianças, e essa chegada de você não pode ir à escola, você está afastada, está de teletrabalho e sem definir as funções, foi uma coisa que deixou assim, gerou mais ansiedade, mais adoecimento. Então eu espero, como servidora pública há tantos anos, eu não sou só um código, eu não sou só um BM, eu sou um ser humano e eu quero respeito. Eu quero muito que as coisas sejam explicadas e definidas para que a gente possa voltar para o nosso trabalho com qualidade. Ouvimos a Vanessa e a Meire explicando um pouco o que tem acontecido com elas, como que elas estão se sentindo nesse momento. O que é importante a gente entender da situação nesse momento? Há cerca de 15 dias, houve uma comunicação da prefeitura para esses trabalhadores de que eles, a partir do dia 1º de agosto, estariam em casa e aguardariam um contato da gerência de saúde da prefeitura. Após uma mobilização do sindicato, uma mobilização dos trabalhadores, a prefeitura, em reunião com o sindicato, disse que não era bem assim, que eles iam enviar um e-mail fazendo uma retificação do que estava acontecendo. O e-mail que chegou não foi um e-mail que alterou nada, ele só, para dar uma tranquilidade, disse que essas pessoas estão em teletrabalho, elas estão trabalhando nas suas casas. E começou a chamar esses trabalhadores para poder ter uma organização de como que vai ficar, se ele fica na mesma escola, se ele vai ficar em escola, para onde ele vai. Qual é o problema disso tudo? Nós já estamos falando de pessoas que adoeceram em serviço. Já estamos falando de pessoas que estão com uma dificuldade de atuarem para aquilo que elas fizeram concurso público. Isso não é uma exclusividade da educação. Isso acontece em todas as carreiras e o serviço público prevê a readaptação funcional como uma forma de solucionar. Tem gerado muita angústia para esses trabalhadores, isso tem gerado um quadro de ansiedade, de depressão, e isso é muito grave. Isso demonstra um tratamento da prefeitura muito ruim e pouco zeloso com esses trabalhadores. Então, isso é uma das coisas que a gente quer, sim, que a prefeitura recue, altere a sua política. Mas não é só isso que a prefeitura está fazendo, ela nesse momento inclusive está fazendo uma grande movimentação desses trabalhadores readaptados que ficaram nas escolas, para que eles possam ir para outras escolas e assumir postos de trabalho que a prefeitura neste momento está considerando que é o posto de trabalho que esse trabalhador precisa estar assumindo. E um outro fator, que é um outro fator que também gera um adoecimento, é o fator da perícia médica. A perícia médica é uma junta de médicos e trabalhadores de saúde que fazem a perícia dos atestados, das condições dos servidores do município. E o Marcos, que é diretor do Sindirrede, que é do Departamento de Saúde, vai falar um pouco pra gente sobre esse processo da perícia médica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Autêntica Favela FM. Sou o professor Marcão, servidor público da Prefeitura desde 1995 e diretor do Sindirrede BH. Fui convidado pelo programa para fazer alguns comentários sobre a perícia médica da Prefeitura Municipal de BH, que é uma perícia focada na saúde dos servidores municipais. Não faz um atendimento externo, é somente aos servidores públicos do município. E é uma perícia que tem uma importância muito grande em toda a vida funcional dessas pessoas, desde aquele momento da nomeação, da posse, até o momento da aposentadoria, principalmente focado nos episódios de adoecimento dessas pessoas, porque esses quadros de adoecimento, eles podem, inclusive, levar a licenças médicas, e essa é uma das competências dessa perícia médica. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, onde, inclusive, eu estou lotado como servidor público,
público, nós temos um dos maiores quadros de adoecimento de toda a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, os professores municipais, as professoras e professores de educação infantil e demais cargos são aquelas pessoas que mais adoecem em toda a Prefeitura. E tudo isso tem assim, uma série de justificativas, uma série de fatos que geram esses problemas. Eu posso citar alguns. Por exemplo, a ausência de políticas públicas que fazem a promoção de saúde dessas pessoas. Ao contrário da Secretaria Municipal de Saúde, não existe uma política pública de, por exemplo, de fornecimento de EPI dentro das escolas, de fornecimento de máscara, de outros tipos de EPI que possam, inclusive, evitar ali uma transmissão de uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, uma gripe ou outro tipo de doença respiratória. Não temos isso dentro da Secretaria Municipal de Educação. A natureza do nosso trabalho é uma natureza muito próxima do aluno, fisicamente próxima do aluno. Isso facilita também o aparecimento de doenças. Dentro da educação infantil, não é somente o ensinar, é o cuidar, é aquele contato muito físico com a criança. Isso daí pode promover, inclusive, um desgaste físico mais acelerado das pessoas, dos corpos dessas pessoas. Também o quadro de estresse, de adoecimento mental, que é muito característico dentro das escolas, porque o tempo todo sofremos vários tipos de pressões de todas as naturezas possíveis e inimagináveis, e querendo ou não, isso daí também facilita o aparecimento de quadros de depressão, de outros tipos de doenças psiquiátricas. A perícia médica para a Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma importância muito distinta, porque como os quadros de adoecimento são muito mais volumosos dentro da SMED, acaba que nós demandamos muito mais a perícia médica. E a perícia médica da Prefeitura, infelizmente, ela tem uma característica assim que a distingue de vários outros municípios. Nós somos um município que temos uma perícia médica que é terceirizada. Os médicos que estão na perícia médica são contratados por uma empresa chamada TEG Saúde. Já faz muito tempo que isso acontece aqui em BH. Antigamente eram médicos concursados, eram servidores públicos. Não mais acontece isso daí nesse atendimento feito para concessão de licenças médicas. Com isso, nós percebemos que o atendimento ficou menos humanizado, ficou um atendimento muito impessoal. Tem um problema também relacionado à perícia médica, que antes, quando eram servidores públicos, o resultado da perícia era dado no momento que terminava o atendimento. Agora, nós temos que aguardar até pelo menos as 21 horas para poder receber o resultado do laudo. Houve uma piora considerável desse atendimento realizado pela perícia médica do município. Com isso, a entidade sindical ela tem recebido várias demandas dos servidores, dos filiados relacionados ao atendimento da perícia médica. E para finalizar, agora em julho, as pessoas que estavam em readaptação funcional, principalmente professores, eles receberam e-mails da Secretaria Municipal de Educação falando que essas readaptações elas seriam reavaliadas, e muitos colegas já recebendo comunicados que não mais poderiam estar dentro das escolas. E tudo isso faz relação à perícia médica, porque quem tem a competência para alterar algum laudo de readaptação funcional é somente a perícia. O que nós acreditamos? A perícia médica ela pode estar acompanhando uma política pública para poder estar gerando, no caso, uma alteração do quadro de servidores das escolas. Isso tem uma série de razões que estão sendo analisadas pela entidade sindical, mas que de toda forma já estão prejudicando a vida de centenas de pessoas que estão em readaptação. Isso significa que nós temos que continuar acompanhando esses casos e que a perícia médica ela tem que dar uma resposta contundente para nós servidores, para poder trazer para nós uma tranquilidade, ou seja, uma perícia realmente, uma perícia médica isenta e que tenha como objetivo promover a saúde do servidor e não piorar a condição de saúde dessas pessoas. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos vocês.